Meu nome é Bruna Silva Amorim, sou graduanda do curso de Medicina Veterinária do 4º período das Faculdades Nova Esperança, Facene e Famene, localizada aqui em João Pessoa, Gramame. E o tema desse trabalho ele foi escolhido devido a ter relação com a nossa área de interesse, clínica e nutrição de ruminantes. E a acidose ruminal, porque é um assunto amplamente discutido entre os profissionais da área, e a partir desse trabalho podem surgir dúvidas e estudos mais recentes, pesquisas que possam ser importantes na resolução de casos, de diagnóstico dessa enfermidade. Falando um pouco do ambiente ruminal, né, dos ruminantes, a gente sabe que eles dispõem de 4 câmaras, 4 pré-estômagos, 3 pré-estômagos e o abomaso, que é o estômago propriamente dito, né, o estômago verdadeiro. E o rumen, a gente sabe que ele é a câmara fermentativa, repleta de micro-organismos que vão produzir os chamados ácidos graxos de cadeia curta, os ácidos graxos voláteis, importantes para a nutrição desses animais, porque é a partir deles que esses animais eles vão ter as produções, falando em questão de leite, falando em questão de carne, deposição de gordura, né? A gente sabe que eles são importantes. E é importante citar também que, antes de pensar na nutrição geral desse animal, a gente precisa pensar na microbiota, nutrir a microbiota, é um ponto muito importante. Até porque o animal é aquilo que ele come, aquilo que ele se alimenta. E aí que entra o ponto importante, o ponto essencial dessa questão da acidose, porque é a dieta. A dieta do animal, ela vai ser o ponto mais crucial para a gente falar sobre esses aspectos, essas questões, tá? Falando da população do rumen, a gente sabe que existem bactérias, fungos, protozoários, e falando de bactérias, existem bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas e bactérias amilolíticas, bactérias celulolíticas. Quando esse animal ele se alimenta de uma alta, quando ele realiza uma alta ingestão de carboidratos solúveis, a produção nesse ambiente ruminal vai ser mais em relação às bactérias amilolíticas, vai ser maior a atividade delas, porque elas têm aquela ação de degradar mais carboidrato solúvel. E quando tem essa ação, como mostra o gráfico, por exemplo, a partir do momento que esses animais ingerem mais carboidratos solúveis, a produção de ácido lático ela vai aumentar, porque bactérias celulolíticas elas vão estar relacionadas ao teor de celulose, ou seja, fibra, FDN, fibra detergente neutro. Quando não tem essa alta quantidade, ou em sistema de confinamento concentrado, na alimentação concentrada, ou em sistema extensivo com forragens que possuem esse alto valor de carboidrato, essas bactérias celulolíticas elas não vão ficar tão ativas, essa flora não vai ser inibida, na verdade. E a produção que vai aumentar é das bactérias amilolíticas e isso vai propiciar um aumento do ácido propiônico e de ácido lático, que pode causar uma acidez nesse ambiente ruminal. E bactérias como lactobacillus e streptococcus bovis vão ser favorecidas. Quando esse pH ruminal, o normal de 6,7, 6,8, ele vai decair para 5, 5,5, o que vai até um certo momento, se ele for decaindo mais e mais por essa proliferação de bactérias amilolíticas, vai chegar um momento em que até as Streptococcus bovis vão ser inibidas, mas as lactobacillus permanecem produzindo mais ácido lático, o que vai reduzindo mais ainda esse pH ruminal e fazendo com que tenha a morte desses micro-organismos. E esse acúmulo de ácidos, ele acontece ali no rumen porque excede a capacidade do epitélio ruminal a absorver, para ir equilibrando aqueles ácidos que estão ali no rumen. E chega uma forma que esses ácidos eles atravessam esse epitélio e ganham um nível sistêmico, né, ocasionando a acidose metabólica. Acidose metabólica devido, primeiramente, à acidose ruminal, acidose lática ruminal, né? E por que isso é importante? Falar da questão de mudar a alimentação desses animais é importante que tenha uma adaptação prévia, porque se o animal está se alimentando de só forragens ou sistema extensivo, ou até uma relação volumoso-concentrado adequada, chega um momento que se você muda drasticamente essa dieta, esses animais, essa microbiota não consegue se adaptar tão rapidamente. Então, vai ocorrer uma queda drástica desse pH e os animais vão estar no quadro clínico de acidose, consequentemente. Então, a gente fala de adaptação prévia devido, por exemplo, protocolo em escada. Se o animal está com 70% de volumoso, 30% de concentrado, se você quer mudar, o ideal é você aumentando cada 10% a cada 7 dias, para essa microbiota se adaptar, para não gerar essas questões de acidose e outras enfermidades no rumen desses animais. Tá? Por isso é essencial você avaliar sempre a microbiota e depois o animal por completo, porque a gente nutrir a microbiota.